Camila Vieira e Espiritualidade, energias, física quântica, cura. Você está entrando por qual? Pelo da Gatas Galácticas. Vou entrar um pouquinho, depois eu peço o pessoal entrar lá. Fala oi! Hello! Olá! Boa tarde! Olá, boa tarde! 2h09, começando aqui o nosso programa Gatas Galácticas, hoje quinta-feira, dia 16 de abril, com o tema de hoje, criança interior. Quem que tá muito animada? Eu! Boa tarde, meninas! Boa tarde, gata, tudo bem com você? Estamos num clima assim misturado de criança interior quietinha com criança interior levada, tá uma coisa louca aqui. Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em ritmo, minha criança já andou dando birra, né? Já entrei super aí na energia. Vamos conversar muito sobre isso hoje. Vocês estão animados? Como passaram aí de terça-feira? Passamos bem. Vamos começar então explicando um pouquinho do nosso tema e o que cada uma de nós aqui acredita, sabe sobre isso. E vamos lá. Aí, pronto. Colocando aqui também, tô chamando o pessoal no Instagram para assistir. Você que ainda não adicionou a nossa página no Instagram, no YouTube, Gatas Galácticas, segue a gente por lá, tem as nossas filmagens de edições anteriores aí do nosso programa e coisas atuais que a gente vai estar mostrando aí para vocês. O nosso tema de hoje é criança interior. Você sabia que você tem uma criança dentro de você, mesmo que você já tenha passado da sua infância há muito tempo? Então a gente brinca que mesmo que você tivesse aí 90 anos, você tem uma criança dentro de você. É como se fosse você em torno aí de 5, 6, 7 anos, tá? E a gente responde muito mais a essa criança do que você possa imaginar. Na nossa criança interior ficam os padrões de crença, de pensamento. É muito marcante para nós a parte que a gente passa do infantil, né? A parte da nossa infância dentro de nós. E por mais que hoje você seja um adulto há muito tempo, vocês vão perceber que alguns padrões e algumas coisas a gente ainda responde como uma criança. Uma criança mimada, uma criança ferida e uma criança feliz também, mas que ficou tão feliz que ficou lá. Ficou lá na infância e está se recusando aí a amadurecer, crescer. E aí depois cada uma aqui vai dizer um pouco da sua própria experiência também. Kézia, como foi para você? O que você acha da criança interior? Diga para a gente. Bom, pra mim foi uma aventura entrar em comunhão com a minha criança interior. Eu descobri que a minha estava emburrada. Não era muito difícil de descobrir isso, porque eu era um adulto emburrado. Tudo me emburrava. Eu era aquela pessoa dodóizinha, chiliquenta. Então eu fui perceber depois de algum tempo assim que realmente tinha alguma coisa para ser olhado lá. Essa criança interior estava lá emburrada, trancada no seu quarto. E entrar em comunhão com ela foi assim muito expansivo, expandiu de fato todas as áreas da minha vida, me ajudou a ser uma mãe melhor, uma esposa melhor e principalmente um adulto melhor. E é engraçado que eu sempre fui assim uma pessoa, eu sempre gostei muito de brincadeira, sempre gostei de fazer piadinha, sempre tive um humor muito legal. Mas tinha a polaridade de também ir para aquele outro lado e ficar emburrada, era muito forte da minha personalidade. E depois que eu resolvi essa questão com a minha criança interior, eu falo que parece que ficou assim bem mais divertido, né? E vocês, meninas? E é muito engraçado, assim, que eu percebo muito, que por mais que eu trabalhe a minha criança interior, sempre tem alguma coisinha ali pra gente olhar, né? Sempre fica. Então não é um trabalho que a gente faz uma vez, pessoal, e acabou. A gente sempre tem que estar olhando para essa criança, sempre tem que estar escutando ela, né? E como eu falei aqui pra vocês, ela sempre ela sempre guarda ali uma crença sua limitante, alguma coisa que está te limitando, né? E quando você escuta ela, quando ela se sente segura, acolhida, vista, é muito bacana que a gente consegue ir liberando isso com mais leveza, né? Com mais facilidade. E ontem aconteceu um desses episódios comigo. A minha criança lá começou a dar birra, né? Eu percebi super querendo atenção, querendo reivindicar atenção, amor. E você consegue perceber quando você está consciente, quando não é você, né? É seu adulto falando, quando é sua criança.
E aí você vai lá, conversa com ela, olha pra ela, né? Explica que não precisa mais ser desse jeito, né, Mila? Sim, uma coisa muito importante aí também para ir esclarecendo sobre o nosso tema com vocês, tá? Então imagina assim, você enquanto adulto aqui, vamos dizer que vocês que estão ouvindo já passaram aí da parte de adolescência, estão na parte adulta do seu ser. A gente acredita que a gente já está maduro, que a gente já está trabalhando, já está assim, responsável pela vida. E é bom a gente respirar, baixar todas as barreiras para perceber que em muitos momentos a gente reage realmente igual uma criança ainda em alguns momentos da nossa vida. Então imagina assim, a primeira coisa quando eu pergunto como foi a tua infância, o que vem para você? Vem alegria, vem dor, vem, nossa, eu era feliz e não sabia. Vem traumas. O que vem para você quando eu falo? Como foi a sua criança? Como você se vê? Se eu pedisse para você se imaginar com 6, 7 anos, qual é a primeira coisa que vem? Qual é a primeira memória? Qual é a primeira palavra, sensação, emoção? Então eu gostaria que vocês observassem isso, porque isso marca você para o resto da vida. Algo muito importante aí que a Geise disse muito. Entendam, o nosso processo de amadurecimento e evolução é um processo. Não é porque você vai descobrir hoje que a sua criança interior existe, fazer 1, 2 trabalhos, que isso vai curar como um milagre instantaneamente. Claro que tem coisas maravilhosas que acontecem assim, mas o seu olhar para essa parte, para a sua criança interior, é para sempre. Vira e mexe, você vai perceber algumas coisas. Então, eu vou dizer um pouquinho de mim agora, tá? Da minha criança interior. Assim como a Késia, eu vivia emburrando. Eu era uma criança assim, então você não vai fazer a minha vontade? Eu vou emburrar, vou puxar o burro aqui no meu cantinho. Enquanto vocês não vierem me agradar, eu não vou sair daqui. Eu sempre fui uma criança de uma família muito grande, muito cheia de primos, muito cheia de, né? E eu tinha assim, enquanto criança, eu tinha bastante uma liderança e emburrava quando eu não conseguia aquilo que eu queria. E isso geralmente, gente, faz parte da observação de vocês perceberem como vocês chamavam a atenção do pai e da mãe de vocês. Então, e isso é uma coisa que muitos adultos vão perceber que fazem isso ainda hoje. A gente tá, né, gente? Reflete ainda na nossa vida adulta, isso que a Mila tá falando, né? Como que você reage hoje como adulto quando você quer uma coisa e não consegue? Ou quando alguém te fala alguma coisa que você não concorda, né? Ou quando alguém faz o contrário daquilo que você estava esperando, da expectativa que você criou, né? Comece a observar isso, né? Percebe se uma mulher adulta, amadurecida, um homem adulto, maduro, se ele vai ficar dando birra, né? Não é você a parte adulta, é a sua parte criança lá atrás que está te pedindo para você olhar alguma coisa, né? E quando a gente começa a expandir a consciência para isso, é muito bacana, porque é aí que a gente começa o nosso processo de cura, porque todos nós, tá, gente? Não existe exceção. Passamos por esse processo. Todos nós, não existe exceção, nem minha, nem das meninas aqui, nem de qualquer pessoa no mundo que não tenha alguma coisa para olhar, tá? Umas pode ser mais intenso, mais profundo, outros já olhou bastante, mas sempre vai ter uma coisinha. E a gente consegue perceber nas nossas ações de hoje, né? Quando alguém te decepciona ou não faz o que você criou, projetou e teve a expectativa, como que você age? Aí você consegue ter a clareza, nítido, se você está agindo com a sua criança interior mimada, ferida, emburrada, ou se você está agindo como uma mulher madura ou um homem maduro, resolvido, enfim. Comecem a refletir aí nas ações de vocês, principalmente quando alguém faz alguma coisa que você não gostaria, onde você projetou expectativas, né? Porque assim, gente, expectativa é uma coisa sua, não é do outro. Você que projetou, né, uma expectativa em cima do outro. Quando a gente começa a olhar que cada ser é único, né, que cada um tem suas escolhas, fica muito claro isso pra gente em relação à expectativa. E aí, muitas vezes, a criança, ela começa a se revelar quando as suas expectativas são frustradas, né? Aí a gente começa a ter atitudes da nossa criança interior. Faz sentido isso daí pra vocês?
Não, faz demais. E eu percebo assim, o quanto é necessário a gente olhar para isso tudo, agora nesse momento, né, mais do que nunca. Mas assim, quando eu me tornei mãe, eu passei muitos anos tentando, achava que eu estava fazendo para os meus filhos, mas no fundo eu estava cuidando da minha criança interior. Então até comentei com vocês na semana passada assim, que existia um espaço de competição, de eu querer mostrar um pouco para minha mãe o que era ser uma mãe, porque eu julgava que o jeito que ela tinha me educado não tinha sido legal. Então passei um tempo nesse espaço assim, mas olha só pra você ver como ainda era a criança emburrada com a mãe que não deu o ovo de Páscoa, né? Que não deu a bicicleta no Natal. Porque se a gente parar pra pensar, é engraçado, eu tava vindo pra cá mesmo e me veio uma memória de uma vez que eu sempre tive esse espaço de querer, a gente estava falando aqui em off também, de querer ficar agradando as pessoas, né? E era uma coisa da minha criança interior. Eu lembro uma vez que eu fui na aula de natação e eu falei assim, quero mostrar pra minha mãe como eu sei nadar. E falei pro professor, eu vou atravessar a piscina e vou voltar. Tinha 6 anos, professor Luizão, aqui no Poli. Adivinha o que aconteceu? Afoguei! Afoguei, teve que pular na piscina. Então eu falei, gente, ali foi a minha primeira crença de que eu não dava conta. De que eu não conseguia fazer as coisas e que, tipo assim, sabe, veio essa lembrança, essa memória até pra trabalhar hoje, limpar aqui junto com todo mundo. Então, como a gente já está falando desse tema desde a semana passada, pode ser que para vocês tenham ressurgido várias memórias, assim como brotou, elas só assim, pum, 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 parecendo bolinha de sabão, né? Gente, sabe o que aconteceu? Na minha casa, desde quando a gente começou a falar, mãe, pai, começou, parece que mexeu no meu sistema todo. E eu comecei a ter várias crises, a minha mãe, a meu irmão, o meu pai. Então começou a mexer todo no sistema da minha casa inteiro, né? Então, é quando a gente começa a olhar para essa energia, a gente tem 2 opções, né? Primeiro, eu acho que até 3. Ou a gente deixa do jeito que tá, finge que não tá acontecendo nada, né? Ou a gente começa a negar, falar que não é assim, que não influencia em nada, que é bobeira. Ou a gente fala gratidão por tudo isso, como eu posso mudar isso, né? Como eu posso mudar isso? Sim, gente, tem mais uma coisa aqui, só um ponto e vírgula aqui. Gente, hoje a Luzia não está aqui, ela teve um outro compromisso, mas ela deixou uma contribuição que a gente vai ler no final como sugestão aí de trabalho com a criança interior. É que nós estamos aqui rebolando entre um trabalho e outro e agora que acontece assim, a gente está aproveitando. Então hoje a Lu não está aqui fisicamente, mas está de coração, tá bom? Voltando agora, ponto e vírgula no assunto, tá? A nossa criança interior aí. Qual das crianças é você? Então, uma sugestão para vocês aproveitarem o nosso programa. Peguem papel, caneta, anotem as impressões que vierem para vocês. Quem não assistiu os programas anteriores do pai e da mãe, eles estão no YouTube e valem muito para vocês estarem aproveitando esse tempo para pegar essas informações e transformar a vida de vocês. Então, o que a gente está fazendo nos últimos programas é trabalhar a nossa base. Todos nós viemos de um pai, de uma mãe e temos dentro de nós essa criança interior e esse autoconhecimento é extremamente importante. Então aqui vai uma das perguntas, já além de todas as que nós já fizemos aqui, qual criança é você? Você foi aquela criança que teve uma infância extremamente feliz, que nossa, se eu pudesse, eu era feliz e não sabia, Camila. Se eu pudesse, eu voltava para lá hoje. Então eu te digo uma coisa, se você é essa criança, perceba se você ainda não está agindo assim até hoje. Crianças que passaram por uma infância que elas consideram perfeitas, têm bastante dificuldade em geral, tá? Não vou dizer que não há exceções, mas em geral, de amadurecer aqui agora. E também tem as outras crianças que passaram por muito trauma, dor, abuso, separações, e isso também vai marcar vocês de alguma forma. E perceba se você não está respondendo em cima do trauma e da dor até hoje. Então, como que eu vou saber, Camila, se eu estou agindo, igual vocês falaram, como uma adulta ou se eu estou agindo como uma criança? Então, eu quero que vocês percebam uma coisa. A maioria de nós, se a gente entrar no trauma e no drama, estamos agindo como uma criança.
Então uma criança, às vezes, ela não tem Chorou, argo. é trauma e drama. Entende? Então, Bateu assim, o pé, fez birra. É trauma e drama. É trauma e drama. né? E às vezes isso é pra você. Uma criança, ela não consegue, em geral, argumentar em cima de um raciocínio lógico. Ah, isso. Então, o que ela faz? Instintivamente, né, de uma forma até inconsciente, sem estar escolhendo totalmente por isso, ela entra no trauma, ela chora, ela faz birra, ela emburra, ela diz, você que tá errado, seu feio, bobo, cara de mamão. E a gente faz isso até hoje. E hoje a gente estava conversando no último programa sobre uma amiga que a gente tem em comum aqui, eu e a Geise, que ela se percebeu, ela foi uma criança dessas que teve uma infância muito boa. E até hoje, ela com mais de 26 anos aí, tá? Quando ela não consegue o que ela quer, ela emburra e fica doente, a ponto de literalmente deixar o corpo dela adoecido. Então, isso é uma criança que ficou aprisionada ali e que não amadureceu para questões emocionais. Muitas vezes nós somos maduros para outras coisas, para ser mãe, para ser profissional ou dentro do meu relacionamento, mas em alguma área todos nós somos criança. E se você amadureceu, significa que você sai daquele trauma e drama e pensa, opa, o que eu preciso aprender aqui, como eu posso ser objetivo, como eu posso sair dessa situação sem entrar no desespero, no drama, né, meninas? Como foi a criança interior de vocês aí? Qual delas era? Então, eu penso assim que hoje, pra mim, esse exercício, eu faço esse exercício diário, né, de me conectar com a minha criança interior. E pra mim, realmente, assim, estar conectada com ela, segurar na mão dela todos os dias e convidar ela para criar junto comigo, convidar ela para trabalhar junto comigo, convidar ela, enfim, para fazer tudo que eu vou fazer no dia, é muita contribuição. Porque ela me deixa muito mais criativa, ela me deixa muito mais feliz, ela me traz muito mais leveza. Falo que quando eu abro o tarô, vem o louco, eu falo, tô no caminho certo. Uhul! Porque realmente, assim, é a leveza, é a coisa da gente olhar a vida com essa inocência, que eu percebo que às vezes, assim, a vida adulta, ela acaba gerando pra gente um olhar muito pesado. E a gente fica esperando a todo momento uma facada, uma traição, a gente tem essa dificuldade de confiar nas pessoas. Eu já fui esse adulto também. Então, depois que eu fiz essa reconexão, como as meninas já falaram, não é do dia pra noite, mas é um exercício diário. É todos os dias, eu pego na mão dela, eu acordo e falo, vamos nos divertir hoje. Quais grandiosas e gloriosas aventuras a gente vai ter hoje. Agora, tem uma questão também que eu percebi que eu ainda não tinha amadurecido quando vinha pro profissional. Quando eu chegava no profissional, ainda mais a gente que trabalha com energia, eu percebi assim, nossa, mas eu não tô bem hoje para gravar um vídeo. Ah, eu não tô bem hoje para poder conversar com as pessoas, eu não tô bem hoje para poder dar um curso. E a maturidade é a gente fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo quando a gente não tá com vontade. Tudo bem que existem questões energéticas, mas peraí, eu também estou em desenvolvimento. E que lugar é esse que eu acho que eu tenho que estar perfeita para poder, hoje, dentro do meu trabalho como terapeuta, né, estar curada 100%. E como diz o Bert Hellinger, ele morreu constelando pai e mãe, e a criança interior. Então eu percebo que a gente, assim, primeiro entra em comunhão com esse espaço, assim, né? E mais uma dica que eu acho incrível, a gente perdeu a comunhão com o prazer do nosso corpo, da nossa vida. A gente está totalmente, assim, ligado com as formas de sentir prazer relacionadas à comida, à bebida. Então, eu trabalho muito com emagrecimento e quando a gente vai olhar para trás, as pessoas não sabem mais se divertir. Eu falo, o que a sua criança fazia? Como ela gostava de brincar? Quem era você na sua infância? A gente começa a resgatar essas memórias. Não, peraí. Eu gostava, então, de ficar pendurada em árvore, eu gostava de brincar de pega-pega, de natureza. Peraí, então eu gosto de atividade física. Peraí, como seria, então, eu me conectar mais com a natureza? Então, eu falo que é um relembrar ali, é uma conexão que é muita contribuição, né? E como gente? E é muito bacana também a gente perceber essa importância, né? Porque a nossa criança, ela traz alegria de viver, a diversão, né? E o dinheiro, ele segue o quê, meninas? Alegria! Alegria, diversão, né? Então, quanto que você tá carrancudo com a sua vida,
né? O quanto que você só fica, você só vê o lado pessimista das coisas, o lado feio, o lado amargo, né? E que você não se permite mais ter essa conexão, independente de como foi a sua infância. E é muito legal também, uma coisa que estava vindo aqui pra mim. Eu atendo muitas pessoas que quando eu pergunto o que você gostava da sua infância, ela fala assim, eu não lembro da minha infância. Né? Então existe muitas essas pessoas que por algum motivo, ela apagou aquela memória da cabeça dela, né? E aí a gente percebe o quanto que precisa ser olhado e curado essa criança ali, que tá doentinha, triste, apagada, escondida, no escuro, tanto que ela não consegue nem lembrar, né, da infância dela. Mas a memória tá ali, né? É porque por alguma crença, algum trauma, alguma coisa, ela bloqueou isso na mente dela. Tá? Então isso é uma coisa pra gente pensar também e escolher sair desse momento, né? Desse lugar. E assim, gente, mais alguns motivos do porquê trabalhar a criança interior, se é que vocês já não estão convencidos aí, tá? Então, a nossa criança, ela é a nossa alegria de viver. Então, se você tiver, por exemplo, em geral, em estados depressivos, tendo pânico, esse tipo de coisa que é muito do nosso momento aqui atual, você tem que trabalhar, sim, a sua criança interior, tá? Então, sabe aquelas pessoas que levam a vida muito a sério? Precisam trabalhar a criança interior. Muito endurecido, né? Rígido. Sério, meu amigo. Sério, a vida também. Gente, eu vou compartilhar com vocês algo assim que mudou a minha vida mesmo. Aqui todas nós somos adeptas aí do Barras de Axis, né? Mas uma das perguntas dele que mexeu comigo horrores foi assim: e se o propósito da vida for se divertir? Como você está? Nossa, gente, naquele momento eu queria, assim, falecer. Porque eu pensei assim, e se o propósito da vida for me divertir, eu tô ferrada. Porque, gente, consciência é uma coisa séria. Porque missão é uma coisa séria. Porque o que eu tô fazendo aqui? Eu quero provar o meu valor. Não é por aí, não tem todo esse peso. Existe sim evolução, consciência, desenvolvimento, mas com alegria. Pode ser leve, gente. Se você não concorda, se doeu isso que eu tô falando pra você, trabalhe a sua criança interior. Que você vai ficar na alegria. Porque é nela que tá tudo isso. Então imagina o seguinte, comigo aqui, pra vocês identificarem, fica como um trabalho de sugestão também. Tá bom? Imagina assim que você acabou de conhecer uma criança de 6 anos. Ela entrou pela porta, vocês nunca se viram, e essa criança tá segurando um bichinho de pelúcia, tá? E aí você vai chegar pra ela e você tem um bichinho muito melhor, um bichinho muito maior, um ursinho maravilhoso e colorido, e você chega pra ela e fala, é o seguinte, se você me der o seu bichinho, eu vou te dar o meu. Você acha que essa criança que tá grudada nesse bichinho e que nunca te viu na vida vai te entregar? Ela não vai de jeito nenhum. Ela fala, eu ficar sem meu bichinho, nunca vi esse ser na minha frente? De jeito nenhum. Então, para você conseguir trocar isso com ela, o que você tem que fazer com essa criança? Você tem que conviver com ela. Você tem que agradá-la, você tem que dar lugar, espaço para ela na sua vida, para que aos poucos ela vá confiando em você, na sua palavra, no seu jeito. E aí na hora certa você vai dizer, confia em mim, vamos trocar o bichinho? E ela vai entregar para você e esperar que você faça a sua parte, para que isso vá ficando cada vez mais forte, mais confiante, mais fluido entre vocês. E agora troca esse bichinho por uma crença limitante da sua pessoa. É assim que funciona a nossa criança interior. Então, não adianta nada você falar, ah, tá, eu tenho criança interior, beleza. Não, você vai negociar com ela. Ela é a guardiã dos registros acásticos dentro de você. Camila, o que é isso? Para quem acredita, é como se fosse uma biblioteca que a gente tem, com registros de tudo que a gente passou, não só dessa vida, mas de todas as vidas passadas, se a tua crença for essa também. Então, para você trocar um livrinho de dentro dessa biblioteca, conquiste a sua criança interior. Como? Brincando, sendo feliz, dando voz para ela na sua vida. A gente vai passar uns exercícios aí também, mas eu sei que as meninas também já tiveram muitas experiências assim. Vamos ver o que elas sugerem aí para vocês também. Então, conquiste a sua criança devagar, tá bom? É por aí que vai o Paranauê, né, Kézia?
Poxa, tô aqui pensando, já foram tantos exercícios assim. Nessa semana mesmo a gente tá fazendo semana passada fizemos uma meditação linda, que é esse diálogo, né? A gente entrar nessa negociação. Mas assim, a minha dica, como eu comentei, né? É convidar ela realmente assim pra se divertir, né? Porque se ela estiver emburrada, igual era a minha, tava ali triste, tava ali emburrada, se sentindo ignorada, a Luzia até passou isso aqui, olha só pra você ver, geralmente como os adultos se sentem, quais são os medos que levam a gente a ficar com essa criança emburrada, né? É o medo de ser mal, corrupto, malvado e falho, o medo de não merecer ser amado, isso tudo coisa que a gente desenvolve na nossa infância, né? O medo de ser desprezível, de não valer nada, o medo de não ter identidade ou importância, né? O medo de ser inútil, incapaz ou incompetente. Rejeitado, né? Eu lembro, gente, uma memória muito forte também pra mim. A minha mãe sempre foi muito organizada e muito aciada, as coisas assim impecáveis. E eu sou uma boa aquariana, né? Meio baguncenta. Eu lembro que uma vez ela falou assim, você vai arrumar o seu armário. E eu arrumei o armário, mas eu arrumei o armário, sabe quando você fala assim, vou arrumar o armário mais top das galáxias. Mas o mais top das galáxias não era o jeito que a projeção, a expectativa que a minha mãe queria que eu arrumasse aquele armário. E eu lembro que quando ela chegou, porque ela foi inspecionar se as minhas gavetas estavam arrumadas, a hora que ela abriu, falou, não tá bom, não sei o que lá. Aquilo foi assim, porque sabe quando você arruma com a sua alma aquele armário? E daquele dia, então, eu acho que, tipo assim, me despertou, tô fazendo outra cura aqui agora, hein? A desorganizada, rebelde em mim. Eu também não vou arrumar nunca mais nada na minha vida, nem uma gaveta, nem um armário, como pode melhorar. Mas você percebe que tá tudo na infância? Então, quer dizer, a crença eu tenho uma crença muito forte de que eu me encontro no meio da minha bagunça. E se alguém arruma minha bagunça, eu detesto, né? E foi por quê? Aonde eu criei essa crença? Quando eu tentei ser organizada, minha mãe não reconheceu o meu esforço para ser organizada, para tentar lhe agradar, e naquele momento eu emburrei de novo e decidi que eu tinha que ser organizada e me rebelei. Olha só pra você ver. Mas continuando aqui, ó, o medo de se sentir inútil, incapaz ou incompetente, acho que foi essa que eu desenvolvi nessa idade aí, devia ter 6 anos. O medo de não contar com apoio e orientação, o medo de sofrer dor ou privação, medo de ser machucado ou controlado pelos outros. Aqui tem uma outra crença que eu vejo que assim, é muito forte, que eu já tenho passado isso com os meus filhos. Tipo assim, apanhou na rua, arrumou confusão na rua. O que a sua mãe te falava? Se você não bater, Chega em casa, você apanha apanha 2 vezes. Não é verdade? Ou então era o contrário, né? Se você revidar, você vai apanhar e ficar de castigo. Esses dias eu me peguei nesse espaço, eu falei, como é que eu falo pro meu filho sair descendo cacete nos outros na rua, assim, né? Falei, que crença? Aí na hora eu falei, para que eu preciso refletir sobre isso, que foi uma outra memória que eu era enguiçada da rua, vivia brigando na escola. Gente, eu era engraçada também. Então, como pode melhorar? Agora, o que a gente fala pro nosso filho? Se você apanhar na rua, né? Você vai apanhar em casa de novo, você percebe? Isso são crenças de gerações genéticas, né? Históricas, ancestrais. Que vem de muito e muito tempo, né? E é muito bacana, assim, eu quero compartilhar um pouquinho pra vocês, gente. Quando eu não tinha clareza sobre isso que nós estamos conversando, né? Eu trabalhava em banco. Então, imagina só, gente, eu era a carrancuda em pessoa. Eu era pessoa engessada. Eu comprei em algum lugar para eu ser respeitada, né? Porque eu trabalhava geralmente, né, no meio de um monte de homens, eu ia fazer visita em um monte de empresa, então eu comprei que eu tinha que ser a general, né? E nossa, que diversão que tinha nisso. Eu não tinha diversão nenhuma, eu era uma pessoa que vivia de cara fechada, cara amarrada, né? Mas era porque como eu dava conta de fazer, era como eu comprei, que eu tinha que ser para eu ser aceita naquele meio ali que eu estava. E eu fazendo isso, eu estava excluindo totalmente a minha criança interior, porque minha vida não tinha diversão nenhuma. Eu achava errado eu me divertir. Se eu me divertisse, as pessoas não iam me levar a sério, né? Quem que vai levar a sério uma pessoa que se diverte, uma pessoa que é alegre, né? Então, assim, e as pessoas ainda têm muito pontos de vista em relação às pessoas que são alegres, né? Sempre tem que colocar a culpa em alguma coisa. O que essa pessoa tá tomando? O que essa pessoa tá fazendo? Nossa, por que você tá tão alegre assim? As pessoas ainda veem isso como se você tá fazendo uma coisa muito louca pra estar assim, né? E não é.
A hora que você começa a se conectar com a sua criança, que ela começa a te relembrar como é bom viver a vida com leveza e que você pode, né? E que você sabe como viver a sua vida com leveza. Aí tudo começa a se transformar, né? E é muito bacana isso. O meu processo começou muito nisso, né? De eu ver que eu posso levar a minha vida com leveza. E que eu sei como me conectar com a minha criança e escutar ela. Porque quando eu não escuto ela, ela birra e ela fica mal criada, igual ela ficou ontem em casa, né? E aí você vai percebendo aonde você precisa olhar, né? Por muito tempo eu fiquei distraída em relacionamentos amorosos, né? Que no Access a gente chama, a gente considera relacionamentos amorosos como um implante distrator, uma coisa que te implanta e que você fica distraída. E eu não estava enquanto eu estava distraída em relacionamentos amorosos, que eu terminava um relacionamento, passava para outro, então eu estava distraída em um implante distrator de relacionamento amoroso. Eu não conseguia olhar, ter clareza para essas outras coisas, né? Então, tudo começou a aflorar quando eu comecei a perceber também o que estava me distraindo, né? Então, para e pensa, o que te distrai hoje? Qual é o implante distrator que está te distraindo aí na sua vida para você realmente se curar e ser a potência que você é? Comecem a perceber isso, né? Porque tudo que te distrai para você ser a potência que você é, você se reconectar com a sua criança interior, e você perceber tudo isso que a gente está trazendo aqui para vocês, né? Vai ficar mais distante de você chegar no seu objetivo, né? E a princípio, qual é o seu objetivo de vida? Né? Qual é o seu alvo? Você tem olhado a sua vida como seu primeiro negócio? A sua criança interior, ela pode te ajudar muito nisso, a ter sucesso no seu negócio. E aí, meninas? Uma coisa interessante que eu tô percebendo aqui já, autoconhecimento a partir desse programa. Enquanto as meninas foram crianças aí que colocavam a verdade pra fora, vou bater, eu fui o extremo oposto, viu, gente? Eu era aquela assim, eu já tenho muitos problemas, não me dê mais um você. Entende? Eu fui essa criança que aí se eu pudesse, eu cabia dentro de uma malinha pra eu passar bem discretinha, pra eu não dar mais trabalho pra minha mãe do que ela já tinha, sabe? Então, até eu sair debaixo da cama, gente, foi um chão. Porque eu não queria incomodar, porque eu não queria ser vista, eu queria fazer as minhas coisas, o meu trabalho e ser feliz, mas assim, discretinha. Só que eu sou uma mulher de 1,72 m que foi trabalhar durante 20 anos com dança do ventre. Vocês acham que na essência da minha alma eu queria ficar embaixo da cama? Claro que não. Nunca. É claro que não. Então, assim, perceba o que foi mais dito pra você enquanto criança. E agora eu vou também colocar mais um ponto pra vocês, que é o seguinte. Enquanto a gente vive essa criança interior, nossa criança ela tem vontade de 3 coisas, que pra ela é mais importante que comer, que é comida literalmente. Ela quer ser vista, acolhida e amada. Então, como começa-se um trabalho com a criança interior? Depois a gente vai fazer aqui um exercício também, algumas coisas, mas você olha para si, pode ser através de um espelho ou a visualização da sua criança interior, e você diz para ela, eu te vejo, você existe para mim, eu aceito você como você é e eu te amo. Tá? Então, toda criança quer dos pais ser vista, acolhida e amada. E se você de alguma forma sentiu, mesmo que você tivesse, mas na percepção da criança você não teve esse acolhimento, esse amor e esse olhar, a gente vai arrastar esses traumas até aqui. Tá? Isso se a gente não levar eles até quando a gente morrer, né? Porque chega num momento da nossa velhice que a gente retorna à criança. Não, esse assunto é o que a gente começou a falar na semana passada, que uma pesquisa que saiu da... esqueci o nome da revista, mas na visão da antroposofia, depois dos 63, você volta a se conectar com o seu primeiro setênio, que é do 0 ao 7. E o coronavírus é uma doença que ataca pulmões, sangue... Eu esqueci, eu estava com o texto aqui e esqueci. Mas enfim, resumindo, por que tantos idosos estão morrendo, né? Porque eles têm esse sentimento da criança ainda abandonada, a tristeza que eles carregaram, não curaram a criança no decorrer da vida.
E aí arrastaram isso até agora e tipo, é aquele negócio, né? Não tem mais solução para esse problema, para essa solidão, para esse sentimento de abandono, para tudo isso que você carregou a vida inteira. Então, como seria realmente vocês assistirem Curar Pai e Mãe, para depois vir aqui curar a criança, tá lá no YouTube, Gatas Galácticas, né? Fazer essa conexão aí com todo mundo, gente, a gente sair desse espaço do vitimismo, né? Do abandonado, do cara de verdade, eu estou desamparado, né? Porque às vezes isso é uma mentira que a gente está contando pra gente mesmo, para que a gente continue nesse papel do vítima. E como a Geise comentou, do implante distrator, o vitimismo, ele é um dos maiores implantes distratores. Sabe, verdade, que lugar é esse? Né? Quais os ganhos secundários que a gente está tendo de ser esse, sabe, esse zero à esquerda, esse abandonado, ou esse rejeitado, ou esse sei lá o quê? Né? O cocô do cavalo do bandido, porque, nossa, tem hora que a gente se sente muito mal, mas verdade. Qual o valor de se agarrar a isso? Então são perguntas que a gente tem que ter muito em mente, porque existe algum ganho secundário de você se manter nesse lugar. Qual é o ganho? Para mim, que fiquei muito tempo nesse espaço da vítima, eu posso falar para vocês que a minha experiência foi, eu controlava todo mundo com esse mimimi. Eu era uma puta controladora, era isso que acontecia. Ai, tadinha da Kézia, olha lá, ai, tem 3 filhos, mora em outra cidade, sabe, não tem ninguém para ajudar. Vocês percebem os lugares que a gente vai entrando para poder ficar ali controlando? Aí controlava meu pai, controlava minha mãe, controlava meu marido, percebe? Lógico que é inconsciente, mas espera aí, chegou o momento do despertar, né? Que bacana, gente. Isso é despertar a consciência. A gente reconhecer o lugar que a gente está. Então agora eu convido vocês a reconhecer, vocês podem fazer isso, vocês reconhecerem que existe uma criança aí dentro de vocês e que muitos podem não ter olhado ainda para ela. Vocês conseguem reconhecer, né, que olhar para isso pode mudar seu começo aí da mudança da sua vida, né? E você começar a perceber quais são os seus ganhos secundários. Porque assim, ó, a gente sair do espaço da mentira, da birra, né, de resistir e reagir, e a gente abrir e entrar no espaço do reconhecimento é tão grandioso. É isso que vai começar a curar a gente, a gente reconhecer. O que você consegue reconhecer sobre você e a sua criança interior hoje? Olha que legal, o Elton escreveu aqui, ó. O meio que eu usei muito, né, na minha situação foi a depressão. E tem muita gente que usa depressão, ansiedade, começa a desenvolver as síndromes, né? Síndromes de pânico, síndrome de várias coisas aí que existe, né? Por quê? Porque tem um ganho secundário ali, né? E aí muitas pessoas, agora que a gente fala assim, ganho secundário, como assim? O que eu tô ganhando? Você acha que eu tô ganhando em ficar depressivo? Você acha que eu gosto de ficar depressivo? Tem muitas pessoas que começam a resistir, reagir, entrando na defensiva, né? Não quero olhar pra isso, né? Não é assim que as coisas funcionam. Sim, gente, é assim que as coisas funcionam. A gente começa a entrar num looping ali de ganhos secundários. Porque se alguma coisa tá na sua vida, é porque você tem um ganho. Né? O quanto a gente aprendeu a se sentir amado com a doença, desde bebê, desde pequeno. Né? Esses dias meu filho, gente, eu morri de rir, né? Não queria ir na escola, não queria ir na mãe, não quero ir na escola. Eu falei, lógico que você vai na escola e tal. Começou com uma febre. Tipo assim, do período da manhã até o horário da escola, ele criou uma febre. Aí eu falei, ok, como seria você não precisar de criar uma febre, né? Pra não ter que faltar a escola. E trouxe a consciência pra ele, já desde pequenininho. Porque, gente, chorou, ganhou. Não é aquele negócio, como é que é, neném, que quem não chora não mama? Gente, olha essa crença. Quem não chora não mama. Em todos os lugares a gente se alinhou, concordou e comprou isso como uma verdade absoluta. Vamos destruir, descriar e liberar agora. Sim! Pode, POC. Nossa, olha só. Vamos fazer então uma conexão com a criança, pode ser? Vamos. Vambora, gatas. Para vocês que ainda não sabem, Mila, como eu vou falar com a minha criança afinal, vamos lá.
Para vocês que depois quiserem, a gente vai subir esse vídeo para o YouTube também. E eu também recomendo um vídeo que eu passo muito terapeuticamente, porque eu, enquanto psicóloga, enquanto terapeuta, eu começo sempre da criança interior. A não ser que a pessoa me procure por algo específico, esse é o começo de tudo, viu, gente? Nós estamos aqui nesse planeta como eternas crianças, amadurecendo em várias áreas ao mesmo tempo. Então eu indico para vocês um vídeo do YouTube chamado Ho'oponopono da criança interior, tá? Ele é maravilhoso, vai ser bastante semelhante a esse exercício de constelação que eu vou fazer agora, tá? Mas de uma maneira um pouco mais light aí. Eu acho que eu vou aproveitar e entrar nos negócios aqui meu das meninas. Então vamos lá. O que nós faremos agora é fechar os olhos, respirar. Quando a gente diz fechar os olhos, é para que você olhe para dentro. Essa é a intenção, tá? Porque a tua criança está aí dentro de você. E como a gente sempre sugere, baixem barreiras. Primeiro imagina que todos aqueles muros que você colocou de resistência, reação, agressividade, dor, trauma, você vai descê-los agora em volta de você. Então, baixando barreiras, e entrando em permissão para realmente me olhar enquanto uma criança e me encontrar. Baixando barreiras e entrando em permissão agora. E você vai chamar no seu coração a energia da sua criança interior nesse momento. E você vai viajar agora comigo e imaginar que você sai de dentro da sua cabeça e você mergulha dentro do seu coração. Chegando no seu coração, você vai ver várias portinhas como se fossem câmaras. Cada uma com uma porta, e você vai escolher uma porta para você entrar. Você vai adentrar aquele quarto, aquela salinha, e junto com você vai entrar um pouquinho de luz, e você vai ver coisas lá dentro com essa luz, coisas que você andou guardando sobre você, sobre a sua vida, sobre todo esse momento. E observando as coisas que estão nesse quartinho, num cantinho longe da porta, você vai visualizar você com 5, 6 anos, ou a idade que vier, que te marcou. E eu quero que você repare essa criança agora. Eu quero que você se olhe. Como tá aquela criança? Tá de frente para você, tá de costa, tá sentadinha, tá em pé? Como ela se sente? Como aquela criança se sente? Você sente que aquela criança é feliz? Aquela criança é triste? Como está a sua criança? E depois que você olha para ela, você vai avisá-la: criança, eu vou atravessar a sala devagar para que eu vá ir mais perto de você. E então você atravessa a sala devagar e se abaixa no chão para que você fique da altura da sua criança. Aliás, é assim que a gente conversa com crianças, colocando-se do tamanho delas em determinadas situações quando a gente quer que ela entenda coisas. E você vai olhar para a sua criança e vai repetir para ela, você vai dizer: querida criança, eu te vejo. Eu sinto muito, criança, se eu não sabia que você existia dentro de mim. Eu sinto muito se agora eu tomei consciência que você está aqui. A partir de hoje, você existe para mim. Eu admito aqui dentro do meu coração que você existe, criança interior. Eu sinto muito por tudo que nós passamos, pelo fim da nossa infância, pelas nossas dores, pelas nossas emoções e sentimentos, muitos que a gente traz até hoje. Eu sinto muito. E agora, se a sua criança permitir, você vai pegar na mãozinha dela. Você vai pôr a mão na mão da sua criança e vai dizer para ela: eu aceito você como você é. Eu sinto muito por tudo que a gente passou ao longo dessa vida, onde eu não permiti, ou onde não foi permitido que você fosse verdadeiramente quem você é. Eu agora aqui te dou permissão para que você seja verdadeiramente quem tua alma pede para você ser. Você, minha criança, é maravilhosa do jeito que você é. Você não precisa se comparar, você não precisa ser como ninguém. Você precisa ser como você.
Eu agora te vejo e te aceito como você é. E nesse momento você vai pedir um abraço para sua criança, se ela permitir. Senão você continua apenas perto dela. E quando ela te abraçar, você vai dizer para ela, tá tudo bem. Eu sinto muito por como foi para você a experiência de conviver com o papai e com a mamãe. Mas eu quero dizer para você que de agora em diante eu cuido de você, eu sou adulto. Eu tenho condições de cuidar de você, de hoje em diante eu serei o seu pai e a sua mãe. Eu vou te dar voz dentro do meu coração e da minha vida para que você me diga o caminho mais fácil para que a gente se cure. Eu quero que você vá sentindo o coração dessa criança e você vai dizer para ela, eu sinto a sua dor, os seus medos e tudo bem você sentir cada um deles. E se você sentir que é possível para você, você vai dizer para sua criança, eu amo você. Eu amo você em todas as suas partes, com tudo que isso inclui, com todas as nossas dores, traumas, medos, tá tudo bem. E eu reconheço em você também todas as suas qualidades. Você é maravilhosa, criança interior. Você pode tudo. Eu te dou permissão agora. Cada dia mais eu quero amar você da maneira que você merece. E para começar hoje, eu vou te dar um espaço dentro do meu coração. E agora eu quero, gente, que vocês imaginem o quarto dos sonhos da criança de vocês. Sabe aquela cor que você gostava na infância? Aquele brinquedo que você sempre quis ter? Do jeito que você imaginar com a sua criança, eu creio que você cria um quarto para ela. E você, de mão dada com a sua criança, vai dizer, esse aqui é o seu novo espaço dentro de mim. Isso aqui é o que você merece. Eu fiz esse espaço para que você fique muito feliz. E para que você entenda que você merece essa alegria de viver. Como você me fez falta. Com você eu posso ser mais alegre. Com você eu posso levar a vida menos a sério. Como seria, minha criança, a partir de hoje a gente se divertir mais com os nossos problemas e com a nossa vida. E agora com a sua criança nesse quarto lindo, você vai perguntar para ela, o que eu poderia fazer por você hoje, criança, para que nós fôssemos mais felizes? E lembra, gente, que crianças escolhem coisas simples. Ela não vai pedir para você um carro. Ela vai pedir para você uma comida, um desenho. Eu ia pedir um sorvete. Ah lá, um doce, um colo, uma coberta, um carinho, um cabelo, um batom, um amigo que ela quer encontrar. Crianças são simples. E você vai fazer aí um compromisso com ela de levar ela para tomar esse sorvete ou para agradar ela com algo que você se lembre que você gostava na sua infância, uma cor, uma blusa dessa cor que ela gostava. Nessas minhas vivências, eu lembrei que a minha criança era uma criança que gostava de lilás e eu gostava de comer confetes separados por cor, deixava por último de vermelho porque eu achava que ele era de morango. Então ele era especial. E hoje, quando eu quero agradar a minha criança, eu tenho um hobby na minha casa desses de banho, lilás, porque é pra ela. E eu compro confete, separo por cor e fico vendo desenho da Disney, porque isso é totalmente a minha criança. E eu aceito isso em mim e eu nutro a minha criança dessa forma. Então faça um compromisso com a tua criança de levar ela para fazer uma dessas coisas que ela tenha te dito ou que você se lembre. E coloca a mão no seu coração de manhã, dê bom dia para ela. Fala que maravilha que você está aqui. E continue a ouvir a tua criança dentro de você. Esse é só um começo. Faça quantas vezes vocês precisarem. Esse é um exercício extremamente profundo, que libera a gente e que às vezes traz até à tona essas lembranças que a Geise citou, que muitas vezes a gente não se recorda. Trabalhos com a criança interior às vezes traz à tona até coisas que nem a gente lembrava que tinha passado. São muito lindos, né, meninas? Ó, o Elton comentou aqui, falando assim, ó, a minha mãe me mimou muito. E hoje ela está internada em uma UTI, lutando contra o câncer. E eu estou tendo que desapegar dessa criança
com síndrome do pânico e depressão. Pode Tá, falar. nesse caso aí, respondendo essa pergunta, imagina que a nossa criança, independente dela ter sido, vamos dizer assim, abandonada, rejeitada, todos os nossos traumas, independente disso, toda criança, lembra que eu falei, quer ser vista, acolhida e amada. Então ela tem uma necessidade, muitas vezes, de querer salvar os pais. Ela tem muito medo de perder esses pais. Então, o que eu te sugiro, tá? No caso dele, ele comentou que a dele foi mimada, né? Sim, e agora ela tá no hospital, o que dá vontade? Salvar. Sim. Total, completamente. Se pudesse, dava a vida pela minha mãe. Entende? E aí eu não posso fazer isso, vamos dizer, claro, ela tem que passar as coisas dela. Eu sei o tamanho da dor que é ver um pai doente, uma mãe doente. O que eu sugiro no seu caso? Você vai convidar a energia da sua mãe e dos seus avós, que são pais da sua mãe, para virem conversar com você. E você vai entregar a tua mãe para a sua avó e para o seu avô, para que eles cuidem dela. Isso é um exercício de constelação que diz que os nossos pais têm que receber dos pais deles. Então, mesmo que o seu avô e a sua avó não estejam vivos fisicamente, a energia deles pode chegar à sua mãe. Então, você vai fazer um pedido para a sua avó e para o seu avô. Por favor, avós, nutram a minha mãe. Deem para ela saúde, vontade, força, que eu como filho não posso dar. Mas eu peço, por favor, dê vocês a ela. Entende? Para que você abra mão do papel de querer ser o salvador da sua mãe e veja ela como uma mãe forte, grande, que tem condições de passar por isso que ela está passando, né? E isso vai ajudar você também, porque a gente fica chateado, claro, quando acontece coisas com nossos pais, mas a melhor forma de honrá-los e agradecê-los é acreditar que eles também são fortes o suficiente para darem conta da questão deles e a gente para dar conta das nossas questões. Então, quanto mais você cuidar de você, mais você está honrando os seus pais. E se for uma contribuição para você também, procure um constelador, que eu tenho certeza absoluta que isso vai te ajudar muito. Vai ajudar muito. Tá? Amiga, lê de novo a que ele escreveu, que eu achei uma coisa muito interessante. Fala aí de novo o que ele escreveu. Minha mãe me mimou muito e hoje com 30 anos ela está internada, acho que ele está com 30 anos, né? Ela está internada em uma UTI lutando contra o câncer e eu estou tendo que desapegar dessa criança com síndrome do pânico e depressão. Então, olha só o que ele escreveu. Estou tendo que desapegar dessa criança, né? Você não tem que desapegar, você tem que ter um outro olhar. Um olhar de acolhimento, um olhar de cura, né? Quem sabe, com tudo isso que a Camila já disse aqui, que ela sugeriu para você fazer o exercício, e quem sabe você olhar com consciência e reconhecer que não é desapegar e deixar de lado, porque foi isso que a gente falou o programa inteiro. É você acolher, é incluir. né? É você incluir. E aí, quem sabe não tá o começo de uma grande cura para você na sua depressão, né? Para você perceber que você incluir essa criança que foi mimada e que agora ela tá vendo a pessoa que mimou ela a vida inteira, a infância inteira e até na sua fase adulta, né? Doente, que está sendo dolorido. Como seria você olhar para tudo isso como uma forma de incluir, né? E pedir a contribuição para sua criança para você se curar, né? Porque como a Camila falou, essa é uma escolha que a sua mãe está passando para a evolução dela, né? Por mais dolorido que seja para você, por mais desafiador que está sendo para você e para sua família, está sendo um momento de cura para você, né? Então, ao invés de você deixar de lado a sua criança, né? Ressignifica isso. Gente, porque amadurecer não significa deixar a infância para trás. Amadurecer significa incluir todas as suas partes. E é por isso que a gente está fazendo esse trabalho com o pai, com a mãe e com a criança. O grande segredo não é excluir e nem superar, deixar de lado, passar. O segredo é incluir tudo. Eu vejo a minha criança, incluo. Eu vejo a minha mãe, incluo. Meu pai, incluo. Eu não julgo, eu não tento mudá-los. Eu quero evoluir comigo. Então, amadurecer seria olhar para a sua criança e dizer: tá ok, você tá aqui, mas agora eu, como adulto, preciso fazer XYZ. E daqui a pouco a gente volta a conversar, a criança anterior. Então, é o incluir. Espero que a gente possa ter ajudado aí, né? Bom, eu tenho uma história assim, já comentei isso aqui na rádio, né? A minha mãe, desde quando ela descobriu que ela era diabética, bem novinha,
E as escolhas dela foi não olhar para essa questão da doença dela, se tratar. E eu lembro que eu ficava assim, tentando fazer a dieta dela, levava a comida dela, né, para ela poder comer, se alimentar, mas ela nunca escolheu olhar para isso, para a saúde dela, né? Então, o que eu posso te dizer foi o que eu falei para minha mãe há 30 dias atrás, é assim, que a minha permissão, né, seja maior do que a minha consciência. Porque existem, como a gente já comentou aqui, a gente comentou, é um desafio dela, ela, entre aspas, está escolhendo passar por isso, é um processo de evolução dela, assim como também é da minha, assim como tem outras histórias por aí. E eu acho que o verdadeiro amor que a gente pode demonstrar para eles é a permissão deles serem, né? O que eles estão O escolhendo. que eles estão escolhendo, porque muitas vezes, hoje eu olho para minha mãe e falo, ela tem vários ganhos secundários em estar nesse lugar, porque senão ela já teria escolhido diferente. Já teria, e não vai ser eu que vou fazer mudar, e ficou muito pesado para mim. Eu já estou com quase 40 anos. Foi, acho que 38 anos tentando carregar essa situação, tentando, sabe, brigava e ficava brava, porque o nosso, às vezes, jeito de demonstrar, de querer tirar desses lugares, no meu caso era ficar brava com ela, a gente brigava muito, porque eu não me conformava, uma pessoa diabética comer 1 quilo de chocolate por dia, e tá lá naquela situação, sabe? Mas de repente, quando eu percebi que eu falei, poxa vida, que a minha permissão seja maior do que a minha consciência, que é o direito dela, ela vai escolher, é assim que ela aprendeu a fazer, é assim que ela consegue. Foi aonde realmente eu relaxei e eu falei, tá tudo certo. E agora eu quero te fazer uma outra pergunta, né? É verdade que você precisa estar depressivo para você ser mimado, para você ser amado? Verdade que para você ser amado, você precisa ser mimado, né? Comece a olhar para isso, né? Reconhecendo mesmo, baixando as suas barreiras, né? Porque isso é uma das mentirinhas que a gente conta pra gente, né? Para eu ser amado, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Isso no nosso inconsciente, né? E é muito legal quando a gente se abre pra gente perceber isso. Porque eu tenho certeza absoluta que a hora que você perguntar isso, vai vir uma resposta e você vai se surpreender da resposta que vai vir pra você. Ó, a mensagem que a Luzia mandou, né, que é a parte final aqui, é assim, você é bom. É você se empoderar, como é que fala? Se apropriar disso? Isso. Se aproprie. Se aproprie disso, Se aproprie então. Você disso. é bom, você é querido, você é amado pelo que você é visto como é. Suas necessidades não são um problema, gente, o quanto a gente acha que a gente é o que é demais, que a gente pede demais, que a gente fala demais, né? Você está seguro, você não será abandonado, você não será traído, e sua presença é muito importante. Olha que lindo, eu vou pregar na testa, gente. Vamos começar a andar com isso aqui assim, ó, pregadinho na testa. Se aproprie que você é muito importante, que você é muito especial, que você é único, né? E que se você se conectar com todas as suas partes, né? E você começar a olhar para todas as suas dores, você vai sim se curar, vai sim ficar tudo mais leve. Sim, você vai começar a perceber muita coisa que você não estava percebendo. Umas pode ser mais desafiadoras que as outras, mas nem sempre o caminho, né, pode ser colorido, cheio de arco-íris, mas com certeza vai valer a pena. Vai valer muito a pena. Então, se vocês chegaram aqui agora ou no final do programa, assistam os 2 programas últimos, né? Com o pai e com a mãe, tem exercícios sistêmicos lá que a Camila fez para nós. Assistam quantas vezes vocês acharem necessário. Façam mais de uma vez esses exercícios, que vocês vão começar a ter muitas percepções. Muitas mesmo. E aí é uma forma de vocês se curarem. Eu quero deixar um depoimento aqui pra vocês. O que aconteceu agora comigo, eu fazendo o exercício da criança. Aconteceu uma coisa que eu nunca tinha acontecido. E olha que já faz uns 4 anos que eu faço isso. Na hora que eu fui entrar na porta pra eu ver que veio a luz, eu vi a minha casa quando eu morava em São Paulo. Eu com 1 aninho e pouco, a minha mãe, com a minha irmã bebê no colo, e eu chorando, pegando uma saia dela, tipo assim, querendo colo também, né? E chorando com o nariz até escorrendo de tanto chorar. Então, porque a minha irmã, ela tem diferença de mim
de 1 ano e 10 dias. Então eram 2 bebês em casa que minha mãe teve, né? E com certeza isso deve ter acontecido, essa cena, né? E eu vi isso, o que eu fui fazer? Eu fui acolher essa criança que estava ali na barra da mãe, pedindo atenção, pedindo amor, chorando até esgoelar. E a mãe estava com a outra criança no colo, entendeu? Ela não me pegou porque ela não queria? Não, porque ela estava com outro bebê. E percebe que a minha criança não entendeu isso? E foi um momento de muita cura aqui pra mim, gente, de verdade, né? Então, como seria a gente se permitir olhar pra isso, tá? E, meus amores, gratidão, estamos aí estourando o nosso tempo, 3 horas e 9 minutos agora. Vou deixar aqui pra vocês os Instagrams, pra vocês seguirem o nosso da Gatas Galácticas, né? É gatas.galácticas. No Instagram, sigam a gente lá, a gente vai começar a postar muita coisa bacana, inclusive